Seja bem-vindo ao Vox Mundi, cobertura dos fatos que movimentam o mundo. A disputa comercial entre China e Estados Unidos, iniciada há mais de meia década, ganhou novos contornos neste começo de maio. Depois de semanas de escalada tarifária, os dois países começam a rever posições, não em sinal de recuo, mas de recalibragem estratégica. O governo chinês manifestou interesse em retomar o diálogo, desde que as negociações não envolvam imposições unilaterais por parte dos Estados Unidos. Do lado norte-americano, o silêncio diplomático vem acompanhado de sinais econômicos internos. Os portos esvaziam, os preços sobem e o consumo dá sinais de desaceleração. Neste vídeo, você vai entender o que mudou nos bastidores da guerra tarifária, o impacto atual sobre a economia global e por que o Brasil, mesmo sem estar diretamente envolvido, tem muito a ganhar e a perder com o que está por vir. Em abril, os Estados Unidos impuseram novas tarifas sobre produtos chineses, com alíquotas que chegaram a 145%. A medida atinge bens industriais, eletrônicos, componentes automotivos, produtos agrícolas processados e, de forma mais sutil, plataformas de comércio eletrônico com sede na Ásia, como Shein e Temu. A resposta da China foi rápida: 125% de tarifas sobre mais de 1.000 categorias de produtos norte-americanos, afetando diretamente exportações de grãos, carne suína, aviões e peças para veículos. O que diferencia esse momento das rodadas anteriores de 2018 e 2019 é a sofisticação das medidas. Em vez de embates frontais, agora os dois países adotam ajustes finos, com isenções pontuais para setores estratégicos, mantendo a tensão alta, mas evitando danos colaterais imediatos às suas próprias cadeias produtivas. Em 1º de maio, o Ministério do Comércio da China afirmou publicamente que está avaliando a retomada de negociações comerciais com os Estados Unidos. A condição apresentada é objetiva: o fim das tarifas unilaterais impostas por Washington. Essa sinalização, embora pareça um gesto de distensão, faz parte de uma estratégia de reposicionamento geoeconômico. Em paralelo, Pequim iniciou a liberação de tarifas sobre semicondutores, equipamentos médicos e componentes críticos, com isenção estimada em mais de 40 bilhões de dólares em produtos norte-americanos. O objetivo é claro: manter o abastecimento em setores vitais para a competitividade industrial chinesa, sem parecer frágil diante da comunidade internacional. Além disso, o governo da China acelerou a implementação de uma nova lei de fortalecimento do setor privado, aprovada no fim de abril, que oferece incentivos fiscais, crédito subsidiado e abertura de capital para empresas nacionais que sofrerem impacto direto das tarifas. Trata-se de um esforço interno para blindar a economia e demonstrar que o país está preparado para um cenário de confronto prolongado. Do outro lado do Pacífico, os efeitos começam a se acumular. Portos como os de Los Angeles e Long Beach registraram queda superior a 14% na movimentação de cargas, principalmente em categorias de bens de consumo e eletrônicos. Cadeias logísticas mais longas e incerteza cambial vêm forçando empresas varejistas a buscar fornecedores alternativos, um processo custoso e lento. Grandes redes de distribuição como Walmart e Target relataram atrasos na reposição de estoque e alertam para aumento médio de 6 a 10% no custo de importação para o segundo trimestre. Além disso, o setor agrícola dos Estados Unidos pressiona a Casa Branca por respostas. A suspensão parcial da compra de soja, milho e carne suína pela China já provocou queda nas bolsas de commodities de Chicago. Economistas alertam que, se as tarifas forem mantidas até o segundo semestre, o produto interno bruto dos Estados Unidos pode sofrer uma retração técnica de até 0,3 ponto percentual, o suficiente para causar turbulência em um ano eleitoral. Embora o Brasil não seja parte direta da disputa, as consequências já são perceptíveis. A alta do dólar nos últimos 30 dias, impulsionada pela incerteza internacional, ultrapassou a marca dos R$6, o maior patamar desde março de 2021. Isso encarece insumos importados, pressiona o preço de fertilizantes e equipamentos industriais e aumenta o custo do frete internacional.
Por outro lado, o Brasil aparece como alternativa comercial confiável para ambos os lados. O governo chinês, ao reduzir a compra de soja e milho dos Estados Unidos, voltou a aumentar os pedidos para empresas brasileiras. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que as exportações do Brasil para a China cresceram 17,4% no primeiro trimestre de 2025, com destaque para agropecuária, papel e minério de ferro. Mas a oportunidade exige cautela. Se o Brasil ampliar demasiadamente sua dependência da China, pode se tornar vulnerável a novos ciclos de tarifas ou boicotes comerciais. O ideal, segundo analistas da Fundação Getúlio Vargas, é aproveitar o momento para diversificar mercados e ampliar acordos bilaterais com países do Sudeste Asiático, África e América Latina. A disputa tarifária entre China e Estados Unidos não é mais um confronto episódico. Trata-se de uma reestruturação das alianças comerciais e produtivas do século XXI. Os Estados Unidos defendem um modelo baseado em relocalização industrial, controle de cadeias críticas e soberania digital. A China, por sua vez, aposta em acordos multilaterais com países do sul global, além de manter o controle sobre exportações de minerais estratégicos como telúrio, lítio e tungstênio. Ambos buscam reduzir vulnerabilidades e consolidar zonas de influência econômica. Isso gera fragmentação, com cada vez mais países sendo forçados a escolher entre padrões comerciais ocidentais e asiáticos. O comércio global, antes integrado, passa a ser reorganizado em blocos concorrentes, onde a política externa dita os fluxos de importação e exportação. Essa tendência, se confirmada, pode comprometer décadas de globalização baseada em eficiência e custo, trocando-a por uma lógica de segurança e previsibilidade estratégica. O impacto da guerra tarifária entre China e Estados Unidos não se limita aos dois protagonistas. Países como Alemanha, França, Índia, Japão e México vêm adotando medidas emergenciais para blindar suas economias de possíveis choques comerciais. A União Europeia, por exemplo, alertou para o risco de distorções nas cadeias produtivas globais, principalmente no setor automotivo. Empresas europeias que dependem de componentes chineses estão enfrentando aumento de custos logísticos e líderes do bloco pressionam por maior autonomia industrial. A Índia, por outro lado, vê no conflito uma janela de oportunidade. O governo indiano anunciou um plano para atrair fabricantes de eletrônicos e semicondutores que buscam sair da China e reduzir sua exposição aos riscos tarifários dos Estados Unidos. Trata-se de um movimento estratégico que reforça a ambição da Índia de se consolidar como alternativa geopolítica na Ásia. Um dos efeitos mais visíveis da guerra tarifária é a reconfiguração silenciosa das cadeias produtivas globais. Gigantes como Apple, Dell, General Motors, Ford, Samsung e Sony já iniciaram processos de relocalização parcial de suas fábricas. Países como Vietnã, Indonésia, Malásia e México tornaram-se centros logísticos estratégicos. A chamada política de China Balanced, que já era adotada desde a pandemia, agora ganha força como mecanismo de sobrevivência empresarial. Além disso, muitas multinacionais vêm revendo acordos de fornecimento, buscando reduzir prazos de entrega e proteger seus estoques críticos. Isso gera efeitos colaterais em países emergentes como o Brasil, que passam a competir diretamente com esses novos polos de produção, por investimentos e contratos internacionais. De acordo com o relatório do Fundo Monetário Internacional, a manutenção de tarifas elevadas entre China e Estados Unidos até o fim de 2025 pode causar uma redução de até 1,2 trilhão de dólares no comércio global. Isso representaria uma desaceleração de 0,6 ponto percentual no crescimento médio das economias emergentes. O Brasil, segundo especialistas da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, precisa monitorar cuidadosamente três variáveis: o preço das commodities agrícolas, a volatilidade cambial e os gargalos logísticos nos portos internacionais. Além disso, o governo brasileiro deve priorizar acordos bilaterais com mercados fora do eixo China-Estados Unidos, como Indonésia, Emirados Árabes, Coreia do Sul e países africanos com crescimento acelerado. A diversificação comercial será fundamental para amortecer futuros choques tarifários e manter a estabilidade do setor externo. O cenário que se desenha não é o de uma guerra tarifária com início, meio e fim definidos.
O que estamos presenciando é a consolidação de uma nova lógica no comércio global, onde tarifas, sanções, controle logístico e influência tecnológica passam a ser ferramentas permanentes de poder. China e Estados Unidos, mesmo com eventuais sinais de negociação, mantêm a disputa ativa em múltiplas frentes. E o Brasil, como economia aberta e fortemente exportadora, precisa agir com estratégia, visão de longo prazo e diplomacia econômica ativa. O Vox Mundi segue acompanhando os desdobramentos desse conflito com foco naquilo que realmente importa, como essas decisões globais impactam o seu dia a dia. Se você achou este conteúdo relevante, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário. O Brasil está preparado para enfrentar esse novo cenário comercial. Até a próxima!